Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 19. O versículo é o versículo 13 até o versículo 18. Então vamos ler até o 19 e o 20, que dá legal também. Diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes, veja bem, isso é uma palavra, né? O que é exorcista? Às vezes as pessoas não sabem muito bem separar as coisas. O exorcismo é uma forma que as pessoas tinham no passado e que a igreja ainda pratica isso hoje, de libertar pessoas que estão endemoniadas ou que estão possessas por espíritos malignos através da dor. Se pegava a pessoa, se batia muito na pessoa e através de bater na pessoa, aquele espírito, aquele demônio que está no corpo da pessoa saía. Vocês estão entendendo? É aquilo que as pessoas fazem nos centros de macumba, por exemplo. O sujeito está muito possesso e o espírito não quer sair, e eles dão uma surra com o galho do peão roxo. Vocês já ouviram falar isso aí? Bate no corpo da pessoa, a pessoa fica dilacerada e por conta da dor, aquele demônio saía. Então a função de exorcista era essa função, que ia, quando alguém estava endemoniado, a única forma de libertar as pessoas antes de Jesus, de tirar do corpo da pessoa, era através da dor, batendo, chicoteava, às vezes faziam essas coisas assim. Existiam nessa época alguns que eram ambulantes, que estavam ali à disposição, se você precisava, mandava chamar, né? Era o que está acontecendo aqui. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles diziam assim. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele tinha 7 filhos, e eles que faziam isso aí, esses 7 filhos dele, do sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu. Eles foram expulsar de uma pessoa que estava endemoniada e possessa pelo espírito, e eles foram lá expulsar. Quando eles foram expulsar, o demônio que estava no corpo da pessoa, porque eles foram expulsar no nome de Jesus, porque eles viram que havia uma outra forma de expulsar, sem bater, sem ter que estar espancando a pessoa. E eles foram fazer como eles viram Paulo fazer. Foram lá, se aproximaram da pessoa endemoniada e disseram: nós te desconjuramos, te expulsamos em nome do Cristo a quem Paulo prega. Foi o que eles falaram, né? Os filhos de Seva. Mas o espírito maligno lhe respondeu assim. Os demônios que estavam no corpo da pessoa falou: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? O demônio que estava no corpo da pessoa perguntou para os 7 rapazes. E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Esses 7 rapazes apanharam tanto daquele demônio, mas apanharam muito, que eles saíram da casa pelados, desnudos, de tanto apanhar daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos. Assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram e viram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculado o preço, achou-se que o montante era de 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. 50.000 denários era mais ou menos 225.000 reais, só de livro que o pessoal queimou nesse dia, quando eles viram a manifestação do poder de Deus. Amém? Podemos assentar, irmãos? Quero conversar um pouquinho com vocês sobre esses poderes espirituais que às vezes a gente desconhece. Quando Deus se revelou ao povo, a primeira coisa que Deus fez, eu já falei para vocês, foi fazer uma nação.
Deus fez uma nação, chamou Abraão e disse: bem, a partir de agora você vai ser o começo de tudo, você vai ter uma nação. E Deus começou uma nação monoteísta, um povo que acreditava num Deus só. Por quê? Porque naquela época todos os povos acreditavam em muitos deuses. Israel foi a primeira nação monoteísta que se tem conhecimento, porque o restante das outras nações, as pessoas acreditavam em Deus para isso, Deus para aquilo, era um monte de deuses. E além de muitos deuses que outras nações acreditavam, eles eram altamente envolvidos com o ocultismo, com as coisas ocultas, com essas coisas espirituais malignas. Havia um envolvimento, e Deus queria exatamente quebrar toda essa força. Queria então fazer com que o nome dele se sobressaísse, e que essas pessoas viessem então acreditar que existia um verdadeiro Deus, e que todos aqueles deuses, eles realmente não eram Deus de verdade, pelo menos não estavam ligados ao Deus de verdade, mas estavam ligados com as entidades que exerciam e que dominavam o mundo espiritual. E Deus então começou a colocar isso na cabeça dos judeus. Só existe um Deus, Deus falava, só existe um Deus. Quando Moisés saiu para levar o povo e tirar do Egito, ele perguntou: mas aí todo mundo tem Deus, as pessoas têm lá o Deus, o nome dos seus deuses, o que eu digo? Quando eu chegar diante do faraó, o faraó perguntar: vem cá, que Deus é que te mandou? Como é que eu vou dizer? Como é o seu nome? E Deus disse assim: você vai lá e diz para ele o seguinte, que eu sou te mandou, disse Deus. Eu sou, foi o nome que Deus deu. E até hoje a gente fica querendo saber qual é o nome verdadeiro de Deus é Iavé. É o nome que é dado a ele, Iavé. Esse é o nome que o judeu não chama, por causa dos mandamentos que dizia que não podia chamar o nome do Senhor em vão, e eles com medo então de chamar o nome de Deus em vão e estarem cometendo pecado segundo o que dizem os mandamentos, eles arranjaram uma outra forma de chamar Deus. Chamavam o Deus de Adonai. Chamavam de Adonai, era o nome que eles chamavam de Senhor. E vejam bem então, quando ele chegou ali, Deus começou a se revelar depois de anos, porque Deus tinha rompido com os homens, chamou um homem para fazer uma nação, e Deus então começou o trabalho de disseminar esse entendimento até nas outras nações, que ele era o Deus verdadeiro, que aqueles outros que existiam, que eram muitos, eram inúmeros, Marduk, deixa eu pensar, Deusas também, Semiramis, Está, era Deus para todo gosto. Deus chegava e dizia: bem, o meu povo vai começar a pregar para as pessoas e falar que existe um único e verdadeiro Deus, e Deus então começou a levar essa mensagem a outras pessoas. Os anos foram passando, Jesus Cristo morreu na cruz, e depois que Jesus morreu na cruz, Deus mandou o seu Espírito Santo para habitar naquelas pessoas que eram escolhidas por Ele, para que essas pessoas fossem ser testemunhas. E não demorou muito, essas pessoas que acreditaram em Jesus, que começaram a ter entendimento das coisas do verdadeiro Deus, começaram a viajar e ir para os lugares mais distantes para anunciar que existia um Deus verdadeiro que estava acima de todos os outros deuses, e que esse Deus verdadeiro se chamava exatamente Adonai, o Senhor, Iavé, o Deus Todo-Poderoso. E onde eles chegavam, o fato de apresentar o novo Deus criava uma situação às vezes difícil na cultura religiosa estabelecida no lugar. E um dos lugares onde as pessoas mais eram envolvidas com deuses estranhos era exatamente a Grécia, os gregos. Os gregos tinham Deus para todo tipo de gosto. E Paulo foi pregar exatamente lá numa cidade chamada Éfeso. Quando ele chegou lá nessa cidade chamada Éfeso, ele percebeu que o lugar era dominado. O lugar era dominado pelo maligno. Se dizia que lá em Éfeso, Satanás havia construído o seu trono, e que ele estava sentado lá, e que de lá ele influenciava tudo quanto era práticas absurdas, influenciando os homens, a ponto então de criar uma situação de confronto a todos os ensinamentos do Deus de Israel.
Quando você vai ver como era o costume, a prática dos gregos, eles eram totalmente desajustados. Para eles tudo era permitido. Entre eles havia até forma de adorar a deuses, os deuses que eles tinham, através de práticas bizarras e de atitudes absurdas. E isso eles tinham entre eles. E de repente o Evangelho chega através do Paulo para tentar simplesmente colocar uma regra no descontrole do comportamento humano, no desajuste, alguma coisa que Deus já vinha contra e que Deus vinha se comportando de uma maneira contrária. Deus já tinha demonstrado a sua insatisfação com Sodoma e Gomorra. Quando ele mandou os anjos lá, todo mundo estava totalmente pervertido. E quando os anjos chegaram lá em Sodoma, a Bíblia diz que eles foram lá para a casa do Ló. E diz a palavra de Deus que as pessoas estavam tão desajustadas, tão libertinas, tão envolvidas com práticas que feriam os princípios da ética de Deus, que diz a Bíblia que o pessoal queria abusar sexualmente dos anjos de Deus, diz a palavra de Deus. O pessoal queria abusar os anjos de Deus. Chegou um momento em que Ló queria oferecer uma filha virgem dele para poder dar para as pessoas que estavam lá, querendo abusar daqueles homens que chegaram. Mas depois Deus deu um jeito que ninguém conseguia achar a porta da casa do Ló, e Deus viu que o negócio estava tão dominado por esse desajuste, por esse desequilíbrio, que Deus achou por bem destruir aquela cidade, diz a palavra de Deus. A cidade onde tudo salgou, não tinha ninguém lá, todo mundo estava totalmente desajustado e pervertido, e somente a família do Ló saiu ilesa de uma situação que Deus permitiu que acontecesse no lugar. Lá em Éfeso não era diferente. Na cultura grega, as pessoas podiam tudo, viviam uma realidade de total libertinagem, sem controle de nada, sem ética. E Deus então chegou para trazer uma palavra e dizer que eles deveriam ter ética no seu comportamento e as suas atitudes deveriam mudar. E diz a palavra de Deus que Paulo começou a pregar no lugar. O primeiro lugar que ele foi pregar, ficou 3 meses pregando, foi na sinagoga que tinha lá no lugar. Mas não era fácil, por quê? Porque todo mundo lá em Éfeso adorava uma deusa chamada Diana. Tinha um templo dela lá. Eles diziam que essa deusa tinha caído dos céus. Na verdade, o meteoro caiu no lugar e eles diziam que era deusa, e lá eles fizeram um templo que era uma das 7 maravilhas, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quem estudou história sabe disso, que uma das 7 maravilhas do mundo antigo era exatamente esse templo que existia lá em Éfeso, para a deusa Diana. E Paulo então começou a pregar exatamente na sinagoga. Mas ele começou a ter muita resistência. Ele ficou 3 meses lá na sinagoga, todo mundo se levantando contra ele e criando situação de embate. Ele pegou, saiu e foi para uma escola. Uma escola chamada Escola de Tirano. Naquela época, os gregos tinham muita escola e tinham seus mestres também. E eles estudavam oratória em público, era a matéria deles. Estudavam matemática e filosofia, era isso que eles estudavam. Haja visto que a gente até sabe que o Platão tinha uma escola e que o Aristóteles foi aluno do Platão nessa escola, escola dos gregos. E Paulo foi lá e arranjaram uma escola para ele, e ele foi pregar nessa escola, chamada Escola de Tirano, era o nome. E ele começou a pregar lá em Tirano. Ele ficou lá pregando nessa escola durante 2 anos. Ele reunia as pessoas para poder ensiná-las ali. E ele pregava para as pessoas ali. E muita gente começou a se converter. Muita gente começou a mudar a sua vida com as pregações do apóstolo São Paulo. Muita gente começou a ser liberto, porque como a atmosfera do lugar era de uma espiritualidade maligna, havia muito endemoniado, muita gente que se incorporava com a entidade.
E Paulo começou a libertá-las no nome de Jesus. E para tirar o demônio do corpo das pessoas, Paulo não precisava usar da prática do exorcismo, bater no corpo da pessoa e ferir o corpo da pessoa até aquele espírito realmente se retirar. Mas as pessoas viram que com ele era diferente. Quando havia alguém possesso, dominado por um demônio, por um espírito maligno, levava com Paulo, e Paulo só estendia a mão e dizia assim: sai no nome de Jesus. E quando ele falava no nome de Jesus, a pessoa ficava imediatamente liberta. Os 7 filhos de Cefas presenciaram isso. Olha como é diferente. Nós somos exorcistas ambulantes, estamos batendo nas pessoas para poder libertá-las, e esse Paulo vem aqui, ele só diz uma palavra em nome de Jesus, e a pessoa já fica livre dessa possessão maligna. Vamos fazer igual Paulo. E eles foram experimentar fazer igual Paulo. Chegaram numa casa onde eles foram com certeza convidados para libertar alguém. E quando eles chegaram nessa casa, eles chegaram lá e disseram para a pessoa que estava endemoniada: eu te desconjuro e te repreendo em nome do Cristo a quem Paulo prega. Quando eles falaram isso, porque eles viram Paulo fazendo, o demônio que estava no corpo da pessoa falou: olha, eu sei quem é Jesus, o demônio falou, e eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E os demônios não respeitaram eles. A Bíblia diz que os demônios bateram tanto nos 7 que eles saíram despidos de dentro daquela casa, e aquilo foi notório para todo mundo ver eles apanharem daquele jeito, e aquilo ali chamou tanto a atenção das pessoas que todo mundo passou a entender que existia um Deus que era mais forte do que o Deus deles, que era mais forte do que qualquer entidade, e esse Deus forte era exatamente nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu estou tentando dizer para vocês com essa minha pregação? Existe o mundo espiritual, e para você estar realmente protegido e blindado nesse mundo espiritual, você precisa estar aliançado com quem é mais forte. Se você não se aliançar com quem é mais forte, você vai ser simplesmente refém de qualquer outra força que possa vir sobre você. O Senhor Jesus Cristo, falando num dos evangelhos, ele disse que não adianta para você colocar para fora um valente bem armado, que quando ele vem e toma conta de uma casa, disse o Senhor Jesus Cristo que ele vai e se apodera de todos os bens que estão ali, se apodera daquela casa, e ali ele se fortalece com todas as armas que ele tem. E disse Jesus: se você quiser colocá-lo para fora, só tem um jeito: você tem que chamar o mais valente do que eles, aqueles que estão dominando a vida ou dominando realmente a casa de alguém. E quando você chama essa pessoa mais forte, esse os coloca para fora. E depois de colocá-los para fora, fica com todos os bens que ele estava então dominando e controlando, no caso a própria pessoa que dominava, e se estabelece ali o que a Bíblia chama de uma libertação, onde as forças malignas são colocadas para fora, para que se estabeleça exatamente a presença de Jesus na vida de uma pessoa. Aqueles 7 filhos de Cefas não conseguiram libertar aquela pessoa, porque eles não eram aliançados. Eles não eram aliançados com Jesus. E essas forças espirituais malignas, elas sabem, elas conhecem, elas sabem quem é de Deus e quem não é. Elas conhecem isso. Por isso que aqueles espíritos falaram: nós sabemos que é realmente Jesus, sabemos que é Paulo, mas vocês não são, vocês não têm aliança nenhuma, vocês não estão fortalecidos pelo Deus do Paulo para poder confrontar a nós, vocês estão mais fracos. E eles foram e bateram. Por quê? Porque quando você está aliançado com Jesus,
Não é você que é forte, não é você que é poderoso, não. É a presença dele em sua vida. É o fato de você ter aliança com ele. Você se torna blindado. Você não consegue perceber, mas o mundo espiritual olha para você, percebe isso e conhece você e reconhece em você alguém comprado e, além de comprado, lavado com o sangue do Cordeiro, marcado pelo Espírito Santo. E eles, as forças espirituais, sabem que com essas pessoas aliançadas e marcadas, elas não podem ser tocadas. A Bíblia diz isso. A palavra de Deus fala para nós que o maligno, que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Veja aí o versículo onde está escrito. Que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele olha você, até sabe que é você, mas é preciso você dar muita brecha para ele ir lá tocar em você. É preciso você quebrar a sua aliança para que ele tenha exatamente esse acesso. Mas se você não quebra a aliança, amigo, pode olhar para você, pode tentar tocar, pode quem quiser fazer macumba, feitiçaria ou fazer o que quer contra você, mas não adianta. Por quê? Porque se você está aliançado com ele, eles não podem bater, não podem tocar, porque você está com aquele que é mais forte, segundo o que diz a própria palavra de Deus. E a gente às vezes fica na busca dessa proteção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno o quê? Não lhe toca. Diz a palavra de Deus. Por quê? Porque você tem uma aliança, você tem um compromisso. O maligno olha e diz: não dá. Ele está comprometido, não dá para tocar nele. Por quê? Porque a presença de Deus, diz a Bíblia, que ela é mais forte e poderosa da vida da gente. Mas apesar dela ser forte e poderosa, você também tem que se preparar para poder combater. Você tem que se preparar para combater. Há momentos que você tem que travar as suas lutas e as suas batalhas. E muitas vezes a sua batalha, ela acontece no mundo espiritual. Por que eu digo isso para vocês? Porque muitos dos nossos problemas são construídos no mundo espiritual. Não são todos, mas a maioria deles se desenvolve e se constrói no mundo espiritual. Se ele se desenvolve e se constrói no mundo espiritual, o que vai acontecer? Você vai ter que se preparar para poder travar esse combate. É aquilo que as pessoas chamam de batalha espiritual. Às vezes são problemas que você não vai conseguir resolver com a conversa. Às vezes são problemas que você não vai conseguir resolver com a sua força de vontade. São problemas que você vai ter que apelar para Deus mesmo e combater. Porque às vezes tem problemas que são alimentados por demônios, por espíritos malignos que criam aquela situação. E é pesado o que eu vou falar para vocês. Mas tem demônio com todo tipo de missão. Tem demônio que causa contenda na casa. Tem demônio que causa separação. Tem demônio que causa atrapalho nas finanças, que a Bíblia chama de devorador. A Bíblia que diz isso. Tem demônio do vício. Tem demônio que faz as pessoas brigarem todo dia por nada. Tem que ter um motivo ou não ter motivo para ter uma briga em casa. São os demônios de contenda. Espírito maligno, a Bíblia diz que tem demônio com todo tipo de função para gerar dificuldade a você e dificuldade ao reino de Deus. Tem demônio que vem e que causa situações e até doenças que a Bíblia chama que são os espíritos de enfermidades. Semelhante daquela mulher que andava encurvada, que Jesus repreendeu o espírito de enfermidade dela, ela voltou ao normal depois de 18 anos sofrendo, diz a Bíblia. Espírito de doença que às vezes ninguém consegue diagnosticar nada. Às vezes a resposta da medicina é somente uma: a sua doença é uma doença psicossomática. A pessoa sente, não sabe por que sente, ninguém consegue diagnosticar nada, que a Bíblia reconhece sim como espírito de doença.
Existe espírito maligno com todo tipo de função ruim, pelo que a gente consegue observar na orientação dada pela palavra de Deus. Aí você tem que aprender a combater. Só o fato de você ser de Deus não é suficiente. É necessário que você aprenda a regra dos combates espirituais. Qual é a maneira que você tem que se combater, se preparar para poder combater aquilo que você está achando estranho, ou que Deus te deu a percepção que tem alguma coisa de maligno em tudo aquilo que está acontecendo. Jesus, de uma certa feita, falou para os discípulos. Vamos ver o que foi que Jesus falou. Ele disse que esse reino espiritual é tão poderoso que tem determinados demônios que são muito fortes, disse Jesus. Eles são muito fortes, são tão fortes que você, para poder combatê-los, você tem que se preparar espiritualmente para poder orar e ter autoridade para poder expulsá-los. Onde é que está isso? Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum, falou Jesus. Por que Jesus falou isso aí? Porque os discípulos não conseguiram libertar um rapaz, que está lá no capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, desse texto aí é o verso 21, nessa parte aí, depois você lê em casa. O que aconteceu? O rapaz tinha um espírito maligno de suicídio. O demônio que atingia esse rapaz, diz a palavra de Deus, que era um demônio de suicídio. Sabe o que o demônio fazia? Queria pegar o filho de um homem e jogar o rapaz no fogo para morrer queimado, ou jogar na água para morrer afogado, diz a Bíblia. Esse homem entrou em desespero vendo o filho dele nessa situação. Sabe o que ele fez? Foi procurar os discípulos de Jesus, levando o filho dele, diz a palavra de Deus. Quando ele chegou lá, levou, os discípulos lutaram para expulsar o demônio do corpo do rapaz e não conseguiram. Lutaram e não conseguiram porque o demônio foi mais forte do que a autoridade dos discípulos, diz a palavra de Deus. E quando isso aconteceu, o pai ficou desesperado. Jesus não estava no ambiente. Ele tentou resolver com os discípulos de Jesus, os discípulos não conseguiram, mas Jesus chegou depois. Talvez ele disse: olha, aquele ali que é Jesus. Ele pegou, foi lá e falou com Jesus, dizendo a Jesus: Senhor, olha, eu trouxe aqui o meu filho, que está terrivelmente endemoniado, disse ele para Jesus. Os espíritos malignos pegam ele e jogam ele no fogo, jogam ele na água para tentar matá-lo. Você imagina a situação desse pai, vivia naquela tensão o tempo todo para ter que vigiar o filho. Aí ele pegou e falou para Jesus: se tu podes, Senhor, faz alguma coisa, faz alguma coisa. E Jesus disse: se tu podes, não, se tu crê, porque tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus. Isso está em Marcos 9, 23. Marcos 9, 23. Tudo é possível para aquele que crê. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda na pouca fé que eu tenho. E Jesus foi lá, diz a Bíblia, que expulsou o demônio do rapaz. E quando Jesus expulsou o demônio do rapaz, o rapaz voltou ao normal. Ficou liberto. Saiu aquele espírito maligno. Os discípulos ficaram com a cabeça mastigando. Senhor, quando terminou a reunião lá, que eles foram off em casa, só eles junto com Jesus, diz a Bíblia que eles perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Foi a pergunta deles. Por que aquele demônio foi mais forte do que a gente? Vamos ver Marcos 9. Olha só, deixa eu abrir para vocês aqui. Marcos 9. (9:23). 23, tudo é possível ao que crê, falou Jesus. Versículo 28, do Evangelho de São Marcos. Eles não conseguiram expulsar o demônio do corpo do rapaz, eles ficaram meio frustrados. Poxa, a gente não teve força para libertar o rapaz? O que aconteceu? Aí no verso 28, eles foram perguntar para Jesus. Quando terminou a reunião, todo mundo foi para casa, os discípulos foram também, e quando eles estavam só eles junto com Jesus, eles perguntaram. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular:
Por que não podemos nós expulsá-los? O que foi que houve, Jesus, que a gente não conseguiu libertar o rapaz, não conseguiu expulsar o demônio que estava no corpo daquele rapaz? Aí Jesus deu a resposta, respondeu-lhe: esta casta, disse Jesus, esse tipo de demônio que está no corpo daquele rapaz, que era um demônio de suicídio brabo, não pode sair senão por meio de oração e jejum, disse Jesus. Você vai ter que orar, vocês vão ter que orar e jejuar. Vocês não tinham jejuado, vocês não estavam com força suficiente para poder repreender o demônio. Quando Jesus falou isso, ele revelou o mundo espiritual, explicando para nós que para você travar combate, tem hora que você tem que pagar o preço do jejum, que é isso que a gente está fazendo essa semana todinha, né? Por isso que a gente está fazendo, para se fortalecer, porque a gente se torna mais forte para orar e para repreender coisas que são espirituais, que se arraigam e que tentam dominar situações. Porque Deus sempre percebeu que essas forças malignas existem, elas sempre existiram, e Deus sempre teve um posicionamento de ser contra isso. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, para vocês verem o que era que Deus falava para o povo dele, dizendo: olha, vocês não se envolvem nessas coisas. Deus falava: você que me segue ou que me serve, vocês não vão se envolver nessas coisas que vocês estão vendo esses povos se envolverem. Essas outras nações são envolvidas com essas coisas, mas vocês não, vocês estão envolvidos comigo, dizia Deus. Deus falando para o povo dele, quando ele trouxe lá da terra do Egito, para levar para a terra prometida. Eles iam ter que dominar muitos lugares, e o lugar para onde Jesus estava levando o povo dele, onde Deus estava levando o seu povo, era minado de gente envolvida com ocultismo, envolvido com mortos, envolvido com práticas espirituais malignas, e Deus não queria que eles se envolvessem com isso, porque Deus queria que eles entendessem que quem era o Deus deles não eram as entidades, quem era o Deus deles era o Deus da Bíblia, o Deus que os havia tirado da situação de escravidão. E Deus então recomendou com essas palavras, dizendo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. As pessoas ficavam em transe e pisavam no fogo e passavam pelo fogo. Nem adivinhador, era cheio de pessoas fazendo trabalho de adivinhação sobre a vida das pessoas. Nem prognosticador, pessoas que adivinhavam, que previam o futuro. Nem agoureiro. Agoureiro é exatamente pessoas que faziam esse tipo de trabalho de visão através de espírito de pessoas que morreram. Nem agoureiro, nem feiticeiro, que era o que havia muito entre eles lá, naqueles povos ali por perto. Nem encantador, pessoas que viviam em cima de encantamentos, com encantados. Deus dizia: vocês não vão fazer isso. E Deus dizia: mas nem necromante. O que é necromante? Era adivinhação através de mortos. Necromante, que era esse tipo de prática que era comum. As pessoas usavam, segundo eles, espírito de pessoas que já morreram, para prever vida de pessoas, para prever futuro. E Deus disse: nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, dizia Deus. Ele não queria, e disse ele mais: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, dizia Deus, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus já previa, porque ele sabia como era esse mundo espiritual e esse envolvimento, e Deus queria que o povo dele fosse separado disso, que aprendesse a confiar nele, no Deus Todo-Poderoso. E quando você aprende a confiar em Deus, que você começa a usar as armas espirituais que nos ensinam a palavra de Deus, não existe uma batalha que você não vença, porque Deus te chama e tenta se aliançar contigo para ser a força da tua vida, para te preparar para toda e qualquer luta e qualquer batalha, porque as batalhas são inevitáveis, e você, quando tiver suas lutas, você não vai ficar perdido e desorientado, sem saber para onde vai. Você sabe que você tem um Deus, é isso que Deus está querendo, que você confie nele, e que você saiba, acima de tudo, que o maligno não pode tocar em você, que está aliançado com ele,
que ainda que o maligno tente se levantar com as suas ações contra você, contra a tua casa, mas você está lá, e você com a sua autoridade, com a sua oração, e por ser aliançado, você pode orar e repreender tudo que é maligno da tua vida, da tua casa e do meio da tua família, sempre usando o nome de Jesus, é o que diz a palavra de Deus. E é assim que a gente trava o combate, nessa fé, nessa confiança. São essas coisas que Deus nos ensina através da sua palavra. E quando você começa a ter entendimento disso, que você começa a se encher de Deus e se aliançar com Deus, as lutas até vêm, mas do jeito que elas vêm, elas vão embora. Por quê? Porque você tem a unção de Deus para repreender, para orar, para buscar resultado de Deus, e aquilo que é maligno não prevalece. Então, nesta noite, o que é que eu estou querendo? Ensinar você a combater, para que você se sinta seguro, para que você saiba que você tem um Deus. Quando alguém vier se levantar ou falar coisas, não tenha medo. Pode alguém chegar e dizer: eu vou fazer mal para você, vou fazer isso contra você, que faça. Deixe fazer e nem se preocupe. Não fique sem dormir, inseguro ou preocupado. Vá dormir tranquilo, porque quando você está aliançado com Deus, você está seguro. Por quê? Porque quem está do teu lado é aquele que a Bíblia chama de Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E que esse Deus Todo-Poderoso seja Deus da tua vida, para te dar as vitórias e as libertações que você está querendo, no nome de Jesus. Amém? Diga graças a Deus.